Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz com que a minha vida seja muito satisfatória e eu quero, é claro, que seja assim a vida de vocês também, que faça essa diferença imensa na vida de vocês também, a gente falar de Deus, a gente orar, a gente ter uma vida realmente voltada para as coisas de Deus, né? Isso torna a nossa vida completamente produtiva, diferente e apaixonante, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, domingo, nossa reflexão está no livro de Salmos, Salmo 119, versículos 33 a 37. Então, Salmo 119, versículos 33 a 37. E eles dizem o seguinte: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Amém. Bom, meus queridos, essa semana toda a gente explorou, né, os Salmos e hoje, Salmo 119, muito bacana, né? É o maior salmo, né, que tem, o Salmo 119, é o mais extenso. E aqui, né, esses versículos, eles mostram aqui, né, claramente o desejo, né, do salmista em seguir os ensinamentos de Deus, né? Então é muito bacana, é muito importante, porque fica nítido aqui isso, que não é uma obrigação, que ele não está seguindo e não quer seguir os ensinamentos, né, do nosso Pai por obrigação, mas sim por desejo, né, por saber que essa é a melhor decisão que ele pode tomar, né, que isso sim que vai trazer satisfação para ele. Ele diz até aqui, né, pois nele encontro satisfação. Então ele pede, né, para inclinar o coração dele para os seus estatutos, né, e não para a ganância. Então é muito bacana, né, porque fica nítido isso, que essa é a vontade dele, o desejo dele, do salmista. E, com certeza, né, tem que ser o nosso desejo, se ainda não é, né, que eu tenho muita certeza que já é claro, né, o nosso desejo também de obedecer os ensinamentos de Deus e ter prazer em obedecer aos estatutos, em viver conforme a vontade de Deus, né? E que esse prazer se torne cada vez mais forte, mais nítido na nossa vida, né? Que sejamos realmente luz na escuridão, sejamos o sal da terra e que a gente tenha prazer imenso em servir a Deus, em levar uma vida voltada aos ensinamentos de Deus e principalmente que a gente busque, né, cada vez mais a Deus, que a gente compreenda cada vez mais a Deus, como o salmista pede aqui, que Deus dê entendimento a ele para que ele guarde a lei de Deus no coração e a obedeça, né, e a obedeça de todo o coração. Então que a gente tenha, né, essa mesma vontade, né, imensa de cumprir os desejos de Deus, de levar uma vida pautada nos ensinamentos de Deus. E mais uma vez é a nossa escolha. Então nós temos o livre-arbítrio e podemos escolher, né? E que a gente, é claro, né, que a gente tenha o discernimento de escolher sempre o melhor. E o que é melhor para a nossa vida, o que pode ser melhor para a nossa vida do que seguir os ensinamentos de Deus, do que ter prazer nos ensinamentos de Deus. E o que chama muita atenção, né, é a última frase também, é claro, né? Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Acho que uma vez já ou duas, eu frisei bastante essa frase e eu acho ela muito bacana, né? Direta,
desvia os meus olhos das coisas inúteis, né? Não deixe que eu perca o meu foco, né, por causa de coisas banais, de coisas fúteis, de coisas inúteis, né? Pelo contrário, né, que eu foque cada vez mais em Deus, em Jesus, né, no Espírito Santo, nas coisas que são de Deus, nas coisas que agreguem realmente valores à minha vida. E o que pode agregar mais valor na minha vida, na nossa vida, do que as coisas de Deus? Então, que a nossa vida seja recheada de coisas de Deus, que a nossa busca por Deus seja incessante, né? Que a gente sempre, sempre queira mais e mais e mais de Deus, que a gente procure cada vez mais a Deus, que a gente viva cada vez mais as coisas de Deus, né, no nosso dia a dia, e que Deus realmente desvie os nossos olhos das coisas inúteis. Que a gente peça isso, né, para Deus nas nossas orações, assim como o salmista, né, fez também, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Tá bom, queridos? Então, hoje, nesse domingo, né, que a gente tire um pouquinho, 10 minutinhos, que seja, para a gente refletir, para a gente orar, né, para a gente agradecer a Deus pela semana, para a gente agradecer por esse mês de outubro que acabou, né? Hoje, dia 2 de novembro, mais um mês aí começando, né? Que tenhamos Deus, né, como realmente como referência para esse mês, como referência para a nossa vida, como referência para as nossas atitudes, para as nossas palavras, para as nossas decisões, e sempre, sempre, sempre a gente escolha, né? É claro, obedecer a Deus. E, como diz o salmista aqui, não por obrigação, né? Jamais por obrigação, mas por vontade, mas por prazer. Que a nossa vontade seja sempre obedecer a Deus, levar uma vida que agrade ao nosso Pai. Tá bom, Cristo? Então, que a gente pare, pense, que a gente reflita se estamos realmente levando uma vida que agrade a Deus, se não estamos, que a gente, né, ajuste a pare, né, as arestas, que a gente foque em Jesus, foque em Deus, e que a gente viva realmente uma vida santa, uma vida plena, uma vida que valha a pena ser vivida e que agrade aos olhos do nosso Pai. E o título para esse vídeo de hoje será esse: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Tá bom, queridos? Que a gente tenha esse discernimento, né, de saber que as coisas inúteis não nos levam, não agregam nada à nossa vida. Então, que a gente se afaste, que a gente peça a Deus para que nos afaste das coisas inúteis, em nome de Jesus. É isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um grande domingo a todos. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que agradam a Deus, levar uma vida que agrade ao nosso Pai, sempre, sempre tomando as decisões certas e nos aproximando cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Fique à vontade, deixe o seu recado, a sua sugestão, a sua pergunta. E amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo a nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos, que hoje sejamos melhores do que fomos ontem. Deus abençoe a todos, nos dê um domingo de muita paz, de muita esperança e de muito agir de Deus em nossa vida, né? Que o domingo seja recheado de bênçãos e milagres em nome de Jesus. Grande abraço, queridos. Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau, queridos.